Boa noite a todos. Vamos abrir para o Salmo 116, os versículos 2 e 3. Mas podemos ler o versículo 1, foi o que eu preguei domingo passado. E agora vamos ler até ao versículo 3. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Foi a mensagem de domingo passado. E agora, os dois versículos seguintes. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto viver. Na realidade, eu tratei desses dois versículos no domingo passado. Hoje eu vou tratar do versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. E caí em tribulação e tristeza. Vamos orar? Querido Pai, só fortifica nossas almas. Enche-nos de coragem no mundo perigoso. Sempre confiando em Ti. Sempre. Nunca desanimando. E Tu tens o tempo Teu, meu Deus. Em resposta às petições, solicitações do Teu povo, vem pelo nosso povo aqui no Brasil, em especial aqui em Ribeirão Preto, para que haja abundância de salvação de almas, para a glória Tua. Então, continuamos a pedir, para solicitar que a Tua palavra, ela que é poderosa nela mesma, que ela venha encher onde for pregado, meu Deus, onde chegar, em cada coração que chegar esta mensagem, possa alcançar esse coração e assim ouvirmos de fruto para a glória Tua e Teu nome engrandecido. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem. O tema da minha mensagem nesta noite, irmãos, é uma impressionante salvação. Eu acho que vocês vão entender porque eu coloquei um tema desse, né? Eu já dei para os irmãos a introdução e nos versículos 1 e 2 tivemos o que eu chamo uma visão panorâmica. Aliás, eu dei do Salmo inteiro, no domingo passado, desse acontecimento tão maravilhoso que ocorreu na vida do salmista. É uma experiência de salvação. Agora é o momento de prosseguir para conhecer a forma incrível e maravilhosa como um pecador chega ao encontro do Salvador. Olha, é tão maravilhoso isso, irmãos. Porque hoje banalizaram a salvação. A gente sabe disso. Qualquer um que faz uma decisão, hoje é salvo. E o povo hoje, o efeito é dramático. Porque o povo não sabe o que é salvação. Porque Jesus não veio para fazer outra coisa, ele veio para salvar. E só salva quem está perdido, não é verdade? Nem todo mundo tem a experiência dramática que o salmista teve. Obrigado, Gessé. Mas salvação é salvação. Então, todos os crentes em Cristo, em circunstâncias diferentes, invocaram o nome do Senhor para serem salvos. A obra é feita no coração e o encontro é entre Deus e o pecador. Eu mostrei para os irmãos na mensagem passada que a alegria dele era tanta que ele disse, amo ao Senhor. Hoje eu tenho, irmãos, 4 pontos para tratar aqui. Vou primeiro mostrar para os irmãos a história inigualável. Laços de morte me cercaram. Segundo lugar, a suprema vitória da graça. Em terceiro lugar,
uma fé firmada na graça e, por fim, o resultado eterno dessa salvação. Volta, ó minha alma, ao teu sossego. Vamos lá. A primeira coisa aqui é uma história inigualável. Laços de morte me secaram. É uma experiência dramática, né? Mas notem, queridos irmãos, é muito raro achar experiências que chegam a este ponto. De alguém falar o que o salmista falou aqui. Mas eu lembro da minha sobrinha, filha da minha irmã Nilza. Ela está no culto sempre de segunda-feira. A Nilza ama a palavra de Deus. Mas a filha dela teve um acidente que levou ela à morte. E antes dessa experiência da morte, ela chegou, ela contou que os médicos falaram que ela ia morrer. Mas ela contou depois que ela foi até a beira do inferno e Deus trouxe de volta. E lá no hospital, ela contou a experiência. Ela falou: mãe, eu me converti a Cristo de todo o meu coração. Havia júbilo na voz dela. E depois dessa experiência tão terrível e tão gostosa a experiência de Jesus chamá-la à salvação, ela partiu para a glória. Então, irmãos, note aqui que não é uma experiência combinada com aquilo que é carnal e sensual, né? Hoje o que vemos hoje é experiência. Experiência voltada a emoções. Eu tive um sonho, eu tive uma experiência assim. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é uma alma que Deus trabalhou na sua vida para que ela pudesse sentir o quê? Laços de morte me cercaram. Mas nós vamos examinar isso mais profundo aqui, irmãos. Vamos lá. Eu falei do primeiro subponto aqui, mas vamos para o segundo. O que aconteceu foi que foram retirados os perigos mais perto dos homens. Quais são os perigos mais perto dos homens? Nós temos no mundo aí, irmãos, os perigos que nós sabemos, nós os crentes sabemos que são perigos. Uma é a nossa carne. O homem ímpio é voltado, é tomado, é escravo do pecado. Ele é entregue, irmãos, à paixão lasciva, luxúria, imoralidade sexual, sua boca transborda de maldade, né? Eles não têm o temor de Deus e eles não percebem nada do que Satanás está fazendo. Não, eles são escravos do pecado. Também tem o mundo. O mundo é outro campo de batalha que o crente conhece. Hoje, irmãos, especialmente, o mundo entrou na vida da gente. Agora imagina nos incrédulos. Como o mundo domina. Como hoje, irmãos, tem tudo. O mundo coloca tudo que você pode gastar com o mundo. O futebol, por exemplo. O mundo vai em paixão por aquilo, gasta dinheiro com aquilo e depois está preparado, pronto para a próxima jornada, no meio de semana, no domingo ou no sábado, para o futebol novamente, para as músicas mundanas, para as festas, para o carnaval, para as boates, para os motéis. O mundo tem dinheiro para isso. Então, o mundo é assim. E os crentes sabem disso. Eu trato também aqui do próprio líder deste mundo, que é o diabo. E o mundo não conhece quem é. Nós, os crentes, conhecemos, e os pregadores fiéis atacam o diabo com a palavra de Deus, né? Mas nós sabemos dos ardis desse inimigo. Então, esses inimigos, no caso do salmista aqui, presta atenção, foram tirados de a carne, o mundo e o diabo. Não é a experiência dele. Está vendo? Agora encontrou um outro inimigo.
esses inimigos, os inimigos que aparecem, são inimigos que eu chamo terminais. Porque ele fala, nota, laços de morte. E depois ele trata do inferno. São inimigos que trabalham de um modo terminal, como aconteceu com a minha sobrinha. Tá? Veja, irmãos, normalmente, os 3 primeiros inimigos marcam os passos para os 2 últimos. Primeiro, Satanás trabalha com a carne, com ele mesmo agindo e com o mundo dele. Mas esses não são vistos pelo mundo. Parece tudo bonito, parece agradável, agradar a carne, satisfazer Satanás com as mentiras dele e agradar-se desse mundo maligno. Mas notem, queridos, esses 3 primeiros dão os passos para empurrar para os 2 últimos aqui, a morte e o inferno. Está vendo? Quando chega a esse ponto da morte e do inferno, não tem mais jeito. Os irmãos perceberam agora? Quando o homem é agarrado pela morte, a morte tem o trabalho de levar o homem para o inferno. A Bíblia mostra claramente que a morte trabalha para o inferno. Tá? Ela pega os fregueses e joga na boca do inferno. Mas veja, irmãos, aqui trata dos laços da morte. São laços da morte e não golpe mortal. Os irmãos entenderam aqui? Espero que sim. O que o salmista experimentou não foi o golpe da morte, não foi a facada da morte, não foi o punhal da morte entrando, foi laços da morte. Como se joga um laço e pega um boi ou uma vaca. Nota, irmãos, esses são os instrumentos usados pela morte. Para quê? Para nos prender. Assim como enlaça o boi. E agora? Eu me lembro do meu cunhado, esposo da minha irmã. Era um homem totalmente voltado para as paixões deste mundo. Era um homem dominado pelo prazer sexual. Deixou a família sofrendo. Mas quando a morte veio, enlaçou. Mas enlaçou de uma forma tal que ele não teve como escapar. Prendeu a voz dele. Ele não teve como chegar e clamar. Morreu no pecado. Você viu que o golpe da morte? Os irmãos lembram de Herodes, quando ele se orgulhou de achar que era um Deus. A ordem veio de Deus e ele foi morto na hora. Foi o golpe terrível da morte, no ato. Eu tive um outro cunhado casado com minha irmã que sofreu a mesma coisa. Ele brincou com Deus durante a vida toda. E na hora, a morte pegou e enlaçou para não soltar mais, até dar o golpe final. E uma vez enlaçado, não há como escapar. Por quê? Quem é que pode ir contra a morte? Qual é o poder que existe contra a morte? Ela é poderosíssima. Se os homens soubessem no mundo o que é a morte eterna, eles cairiam em clamor aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto gritaria: Deus tem misericórdia de mim. Mas nota o que aconteceu com o salmista, foi diferente. Foi o mesmo que aconteceu com a
Adriana, minha sobrinha. Não, no caso desse aqui, veja, não, os laços da morte não são laços de amor e felicidade. A morte não traz isso. São laços de terrores. E não importa a idade ou condição social. Quando ela chega, ela enlaça mesmo. Então, queridos, para os laços da morte, não há poder entre os homens para livrar. Não há médico para socorrer. Não há esposo ou esposa para socorrer. Não há filho para socorrer. Não há pai para socorrer. Não há sociedade, não há governo, não há dinheiro, nada que possa socorrer quando a morte chega e enlaça o pecador. Ela zomba do dinheiro. Mas agora, veja a combinação. Olha o que ele diz. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu preparei uma mensagem só sobre angústias do inferno. Eu não vou tratar disso agora, tá? Mas notem, queridos, que a morte, ela tem ligação com o inferno. Ela trabalha para isso. A morte não é uma bênção, não. Ela é uma pastora infernal. Vamos lá. O que acontece quando a morte chega e enlaça? Veja. Primeiro vem sentimento de medo. Eu me lembro de um senhor, parente de uma irmã que frequentava a igreja aqui. Nós fomos visitá-lo e estava no hospital. Ele estava lá deitado com os olhos deste tamanho, aterrorizado. Brincou com o pecado na vida. O medo. O terror. Uma senhora que estava perto de morrer, e o padre chegou para ela, para dar aquela unção final. Ele tentava falar, mas ela gritava, olha, demônios estão perto de mim. Ela gritava aterrorizada, vendo já o chegar zombador de inimigos querendo pegá-la para jogá-la com satisfação no inferno. Ela gritava de angústia. São momentos também de terror. Porque agora sim, enquanto você está do lado de cá, enquanto você está apenas sentindo uma doença, ou você está tomando remédio, você não vê perigo nenhum, você acha que vai escapar, mas quando a morte lhe enlaça, o que acontece? Então vem o terror e a clara evidência do destino merecido e da solidão eterna. Os irmãos percebem, Deus não mostra nem o céu e nem o inferno. Você não pode ouvir os gritos do inferno, nem ouvir das alegrias do céu. O crente sabe disso tudo pela fé. Nós vivemos pela fé e entendemos essas coisas. Às vezes, irmãos, esse sentimento de terror, de medo e de destino merecido e da solidão eterna vem em momento de enfermidade ou perto da morte, a morte certa. Eu acredito que aquele ladrão na cruz, na beira da morte, quando ele estava já perto de ser jogado, foi quando ele gritou, foi quando Deus entrou em sua graça, abriu seus olhos, ele pôde ver o Salvador dele à sua direita, e então ele clamou por salvação. Então, parece que tudo aquilo que o salmista considerava valioso é distanciado. Quando o pecador chega nesse ponto, ele olha para a família,
não serve mais. Acabou. O dinheiro que ele tinha, acabou. As amizades foram embora. O mundo e seus prazeres foram dissipando tudo. Um senhor lá em Uberlândia, dono de uma rede de hotel, quando ele estava com câncer, hotel não, de supermercado, quando ele estava com câncer, ele disse, pode gastar tudo o que eu tenho, não me deixe morrer. Os irmãos percebem quando a morte eterna chega e enlaça o pecador, tudo que é valioso vai embora. Oh, meus queridos, como eu oro para Deus trazer, antes de derramar a fúria dele contra o Brasil, antes de derramar a fúria dele contra Ribeirão Preto, Deus derrama o teu favor, mostra aos pecadores o que virá para eles, eles não sabem, eles estão mortos. Eu falei para os irmãos que na Europa, 200 anos atrás, o povo acordava com medo de cair no inferno. E então, com o salmista, o que aconteceu? O resultado de tudo isso. Olha o que diz o texto. No versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Qual foi o resultado? Caí em tribulação e tristeza. Os irmãos perceberam? Angústia. E eu já falei para os irmãos o que é angústia. Angústia é aquela experiência que você não tem como escapar. Não tem uma janela aberta, não tem uma porta aberta, não tem a luz no fundo do túnel. Não tem, você não sabe como escapar. Oh, meu amigo, será que Deus vai ter que usar isso na sua vida? Para que você se arrependa. Vamos para o segundo ponto. Nós vemos também aqui a suprema vitória da graça. Olha o versículo 4. Então, que bênção, né? O Salmo não terminou ali no versículo 3. Ele diz, invoquei. Eu gosto disso, irmãos. Porque aqui derruba por terra todo o ensino arminiano de humanismo. Todo aquele ensino que depende do homem para ser salvo. Enquanto Deus não rasgar o coração do pecador e mostrar o que ele é por dentro, sua própria miséria, seu destino merecido, onde ele não tem mais que abrir a boca para ficar falando alguma coisa de Deus, achar que ele é bom, achar que tem alguma vírgula de bênção na vida dele, enquanto ele não vê sua própria miséria, o que ele vai fazer? Ele vai invocar? Nós só invocamos, queridos, quando estamos em perigo. Se eu acordo às 3 horas da madrugada, sentindo fortes dores, eu clamo, eu invoco, me leva ao médico. Isso é invocar. Se eu passar perto da sua casa com uma sede tremenda, eu vou lá tocar a campainha, por favor, me dá um copo d'água. Então, irmãos, veja bem. Aquela alma foi visitada por Deus e posta no lugar que devia. O mundo, as ambições, desejos da carne, perdeu o valor. Tudo perdeu o valor. Outro detalhe. Subentende que ele ouviu a verdade. Como vão crer se não ouvir, né? Exatamente. Então, houve um despertamento vindo de Deus. E aqui, irmãos, é a alma bem-aventurada. Aqui está tratando do povo eleito. Não tem outro jeito. Tem milhares e milhares que morreram em seus pecados e Deus não levantou um dedo sequer. Olha como Deus socorre o povo dele. Olha como Deus visita o homem.
como visitou Paulo no caminho de Damasco, o ladrão na cruz e outros milhares de pessoas no Velho Testamento, no Novo Testamento, histórias contadas e aqui também na experiência do Brasil e do mundo. Pecadores assim. Então, queridos, houve um despertamento. Cristo se manifesta ao pecador como Salvador. Então, invoquei o nome do Senhor. Agora veja como a Bíblia está ligada. O que é que diz Romanos 10, 13? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que maravilha, né? Nós precisamos de pecadores hoje. Não tem mais hoje. Você não acha um pecador hoje. Nem dentro das igrejas. Você não vê mais pecadores. Você vê adoradores, mas não pecadores. E para que adoração sem ter conhecido o seu pecado? Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Agora vamos ver qual foi a verdadeira invocação. O que ele diz? Versículo 4. Ó Senhor, livra a minha alma. Livra. Incrível. Meus irmãos, a alma é descoberta. Os irmãos percebem que a tarefa do mundo é apertar a alma como se jogasse entulho em cima da alma. Os irmãos percebem que quando os homens dão vazão à carne, dão vazão às paixões da carne, à comida, ao sexo, a todo tipo de imoralidade, aquilo que os olhos gostam de ver, aquilo que a carne anseia ter, aquilo que a mente gosta de pensar, então os homens sufocam a alma. Então a alma é controlada pela carne. Está vendo? Veja o que acontece, queridos irmãos. Livra-me a alma. Qual é a pregação de hoje? Livra-me da falta de dinheiro. Livra-me do problema que eu estou tendo na minha casa. Meus filhos, assim, todo mundo está procurando bênção, 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 bênção. Mas que tipo de bênção? Bênçãos materiais. E aqui está o pecador dizendo o quê? Livra a minha alma. O que Jesus veio fazer? Ele veio resgatar as almas. Ele não veio lidar com o nosso corpo. Ele veio livrar as almas do castigo eterno. Que adianta o homem ganhar o mundo? O mundo envolve com isso aqui. O mundo envolve com essa vida física. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Notem, queridos, quando a alma é descoberta, o Espírito de Deus chegou e entrou onde ninguém mais chega. Os irmãos perceberam? Não tem nada no mundo que chega até a alma. Não tem. Você pode lidar com psicologia, e o evangelho moderno está fazendo isso. Não há esperança fora do Espírito de Deus. O mundo busca socorro em psiquiatras, psicólogos, tudo é paliativo, mas não resolve, irmãos. Eu vejo pastores tentando sair do púlpito e vão para uma sala para aconselhar. Não é esse o método de Deus. O método de Deus é a loucura da pregação, porque é Deus falando, é Deus chamando os pecadores, vinde. Se você sair disso, você vai conversar com as almas? Para quê? Está vendo? Eles, clamei, livra minha alma. Meus irmãos, toda a resposta está no Evangelho. Deus ergueu a pregação. Nós temos que voltar para o púlpito e pôr fogo no púlpito com homens que pregam. Vamos para o terceiro ponto. Uma fé firmada na graça. Veja o que ele diz. O versículo 5. Compassivo
e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Que coisa. Vamos ter aqui, eu tenho apenas 2 subpontos aqui nesse ponto, e terceiro ponto aqui. Primeiro, há uma base da salvação, tá vendo? Qual é a base? Um Deus compassivo, justo e misericordioso. Vamos ver primeiro aqui, irmãos, é que ele é compassivo, paciente, bondoso, e tem o tempo dele agir. Em 2 Pedro 3,9, ele diz que com paciência, longanimidade, ele vai alcançando o povo eleito dele. Tem um pecador lá na rua tal, ele chega lá, naquele bar, ou até lá no meio dos índios, ele vai alcançando. O Senhor vai penetrando nesse mundo hostil, onde os homens têm um ódio tremendo dele, onde Satanás odeia, mas ele entra. Ele esmaga os inimigos para alcançar o povo dele. Os irmãos perceberam o que Deus fez no navio onde Jonas estava? Deus fez com que Jonas fosse jogado no oceano. E houve um avivamento no navio. Presta atenção, não preciso dele. Jogou no mar, houve um avivamento. Aqueles homens clamaram, invocaram o Senhor. Olha, irmãos, isso é avivamento. Tá? Quando nós pensamos que Deus não está agindo, Deus está agindo. Você lembra de Elias, todo derrotado, foi lá para a caverna. O que está fazendo, Elias? Fiz tudo, Senhor. Trabalhei, lutei sozinho. Deus falou, não. Quando você estava fugindo, eu já tinha reservado 7.000 e não se curvaram para Baal. Deus opera, porque Ele é compassivo, Ele tem o tempo dele de agir, para que o poder seja dele, não de pregadores, não de uma igreja, é o tempo dele operar maravilhas. Outro, irmãos, ele trabalha de uma forma justa. Às vezes, para o eleito, ele derruba, joga no pó. Olha o que ele fez com Saulo. Ele deixou Saulo chegar lá na entrada de Damasco, com seus amigos, arrogante, achando que ele era um super-herói na religião dele. Deus derrubou por terra. Pá! Foi ao pó. É o lugar que o pecador merece. Vai ao pó. Caiu no chão, cego, para mostrar que você não passa de um verme. Os outros correram. Deus não havia chamado os outros. Era ele. E foi ali que a glória do Cordeiro manifestou. Eu te escolhi. Esse é o escolhido, Deus falou para Ananias. Olha, queridos, e ele é misericordioso. É a palavra que o povo desconhece hoje. Um Deus de misericórdia. O que é o homem? Quem sou eu? Um sujo, um miserável, um homem perdido. A Bíblia descreve o homem como imundo. O Velho Testamento, especialmente em Levítico, trata o homem como alguém com a ferida da cabeça aos pés. E ele, na sua misericórdia, ele chega. Eu te amei. É a linguagem dele. Ele abraça o pecador. Eu acho interessante. Ele fala, te desprezei com ira. Por muito tempo, não foi? Mas agora eu venho te abraçar. Porque eu te conheci. Eu te amei antes da fundação do mundo. Eu vim na cruz por ti. Olha que linguagem do Senhor para nós pecadores. Queridos, se não fosse a misericórdia de Deus, o Brasil inteiro e o mundo inteiro já tinha sido mergulhado no dilúvio de fogo do Lago de Fogo.
Ele não fez, porque ele amou o povo, ele amou perdidos, e ele está buscando um por um. Segunda lição aqui, a mensagem proclamada a todos. Qual é? O Senhor vela pelos simples. Olha que mensagem, eu gosto disso mais. A palavra simples aqui mostra que quando o homem chega e conhece o seu Deus, joga fora toda a força, tudo. Os irmãos já perceberam? Quando a alma não tem para onde ir, ela fica assim, desabilitada, como uma criança jogada na rua, sem apoio nenhum. O que eu vou fazer? É esse tipo de pessoa que Deus busca. Ele veio buscar pobres, miseráveis, caídos, angustiados, os que clamam por Ele. São simples, não tem o que falar, vai gritar contra Deus, vai xingar Deus. Não, Ele é simples agora. Esse. Os olhares do Senhor estão abertos pelo povo eleito, pelos pecadores. Ele sabe o dia, Ele sabe o momento, Ele sabe a hora atuante dEle, da glória dEle brilhar e salvar, porque Ele é honrado e glorificado na salvação, tanto quanto na condenação. Então, vamos lá. 3 liçõezinhas aqui. Primeiro, a necessidade de humilhação perante Ele. Caia, pecador. Se torne simples, como Saulo ficou. Como ladrão na cruz, lembra-te de mim. Simplicidade. Deus não está querendo grandeza. Não está querendo dinheiro. Ele vela pelo simples. Está com sede? Não é simplicidade pegar um copo d'água. Está com sede, com fome. É a alma em angústia. Já viu quando o homem, mesmo rico, está enfrentando a morte? Como ele se torna simples perante um médico? Já viu? Quando o homem está com sede, pode ter ouro o que quiser, mas o ouro não vale nada enquanto ele não sacia a sua sede. Então, a simplicidade é mostrar que você está sozinho. Que você não está olhando para mais ninguém. Que não há esperança no mundo. Não há esperança na sua saúde. Não há esperança no seu dinheiro. Não há esperança no marido. Nem na esposa. Nem nos filhos. Nem na sociedade. Aonde eu vou olhar? Ele vela pelo simples. Segunda lição aqui é a posição correta do pecador. Observe o versículo 6. Achava-me prostrado. Os irmãos perceberam? Que a posição não é tanto física, irmãos. É a prostração da alma. Se entrar um pecador aqui, humilhado, quebrantado, lá dentro na alma, chorando, querendo a salvação, essa alma está prostrada. Não é choro de emoção, é choro pela realidade da vida. Quando o homem percebe quem ele é um verme prostrado. O Senhor não conversa com o homem nas alturas. Ele derruba de lá. É Satanás que coloca o homem na altura. Ele quis fazer com Cristo. Elevou para ele ver o mundo lá de cima, pensando que ia derrotar o Filho de Deus. O que ele pega e faz com o homem? Joga. Cai no pó. Prostra. Você foi feito do pó. E é no pó que eu vou falar contigo. E o resultado certo, qual é? Veja o final do versículo 6. E ele me salvou. É maravilhoso? Olha o resultado. Ele me salvou. Olha os nossos hinos. Ele me salvou. Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz. Eu estava vagueando nas trevas. Eu era um cego. Está vendo? A poesia que o santo tem na alma. Ele tem uma poesia da redenção.
E ele se entrega ao amado da alma. Ele me salvou. Não há uma entrega a um pastor, a uma igreja, a um pregador. Não, não. Agora é o meu Senhor. É o que nós vemos no Salmo 45. Ele é tão maravilhoso. E ele está tão entusiasmado. O Senhor tem resposta para salvar pecadores. O que nós queremos? Almas salvas. Ele me salvou. Ele pode salvar perdidos agora. Ele pode. Ele é poderoso para salvar Ribeirão Preto inteiro? Pode. Se todo Ribeirão Preto invocar o nome do Senhor, a cidade inteira é salva. Não há limite no poder da salvação. Ele vai chamar os dele. Os que ele conheceu antes da fundação do mundo. Vamos para a parte final agora? A parte final, o resultado eterno dessa tão grande salvação. Olha o versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, eu coloquei 2 liçõezinhas. Será que tinha mais? Não sei. Mas eu vou tentar mostrar aquilo que eu pude fazer nessa mensagem. Primeiro, nós não podemos desligar a Bíblia, irmãos. Ela está tão interligada. O que nós temos aqui? Que tem Romanos. Paz com Deus. Volta, ó minha alma, ao teu sossego. É isso. Qual é o problema do homem? Satanás está falando hoje. Está tudo bem com Deus. Ele está abençoando você. Ele está abençoando sua vida. Está te dando felicidade na pinga, na mentira, nos prazeres sexuais errados, ilícitos. Ele está te dando paz com o teu dinheiro, nas tuas luxúrias, nas tuas festas. Satanás está dizendo, Deus está te abençoando, está te fazendo feliz. Que coisa! Olha, meus irmãos, não tem maior perigo do que a pessoa sentir bem no pecado. Não tem. É o maior perigo que existe é a paz com o pecado. A paz do pecado e a paz no pecado. E Satanás faz isso. E ele tem feito isso agora no Brasil inteiro e até dentro das igrejas. A paz com o pecado, a paz no pecado e a paz do pecado. É triste. O que nós temos que fazer? Vamos orar. Vamos pôr os joelhos no chão, Senhor. Tem misericórdia. Abre os olhos desse povo. Mexa com a sepultura. Mas nota como combina. Volta, ó minha alma, ao teu sossego. Você se converteu? Sim. A minha alma achou paz. Ah, que maravilha. Nós cantamos aquele hino. Ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim. E ele fala, ouvi o Salvador dizer, de graça eu sempre dou. Ele bebeu da água. Ele fala, ouvi o Salvador dizer, a luz do mundo sou. E ele brilhou em mim. Olha que alegria. Ele me salvou. Tenho gozo e alegria. Tenho a paz com Deus. É isso que a Bíblia fala, irmãos. É a doutrina poderosíssima da justificação pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos, não diz teremos, não diz talvez, temos paz com Deus. Eu já vi tantos crentes com medo, ouvindo uma mensagem até pregada por mim, pessoas com medo e dizendo que são crentes, não ouvem paz com Deus, não tem alegria, ou você está satisfazendo em você mesmo, achando que você mereceu.
Então, quando a paz é com você mesmo, quando a paz é com o diabo, quando a paz é com o mundo, o Evangelho vem cortar isso. Cortar essa paz. A alma encontra seu lugar de repouso. E o que é que vem com isso? Fruto da salvação. É uma salvação que se perde? Não. Volta, minha alma, ao teu sossego. Ela está tranquila. Não há mais aquela correria. A religião moderna diz, vem cá, vamos adorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos servir, vamos ser... Não. Volta, minha alma, ao teu sossego. Era assim que os santos do passado viviam, no sossego da alma, servindo ao Senhor na vida normal. Não havia aquele rebuliço para lá e para cá. Normal. Eu sempre menciono minha mãe, poderia mencionar outros, santos de Deus, vivia a sua vida como esposa, como dono de casa, servindo ao Senhor com alegria. Os santos de Deus viviam assim, homens e mulheres, na pobreza, na riqueza, servindo ao Senhor. Volta, minha alma, ao teu sossego. Outro detalhe, a obra é reconhecida como totalmente da graça. Como nós vemos isso aqui? Observa o versículo. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido. Nota, irmãos, como a alma foca em Deus. A graça dele operou. Não houve parte minha, não houve a ajuda da minha parte, não foi um pedido, eu vou te dar um dinheiro, eu vou te dar uma ajuda, uma mãozinha para isso. O Senhor tem sido generoso para contigo. Em terceiro lugar, a fé dinamiza esse ato externamente para contigo. Está vendo? E agora? Quem vai tirar? Quando a alma está firmada na verdade. Os pés estão firmes na rocha da tão grande salvação. Na base do fundamento da cruz. Ali, firmada. Quem pode? Quem tira? O diabo? Não. Santos de Deus passaram por provações, misérias, a perseguição. Eu lembro daquele pastor que contou, de irmãos lá na Rússia, que depois que abriram a porta para abrir as cortinas de ferro, irmãos apareceram, velhos irmãos, alguns de óculos escuros. Quando eles tiravam o óculos, faltava um olho. Eles arrancavam o olho do crente. O que aqueles irmãos diziam? Foi um sofrimento terrível, que abalava toda a estrutura da gente. Mas a rocha debaixo dos pés não abalava. Eu vou finalizar, irmãos. Vamos para a última parte aqui. O que temos na última parte? O louvor verdadeiro. Onde está isso? O que ele está dizendo para Deus? Tu livraste. Isso é louvor, irmãos. O louvor volta coração para Deus. Ele está voltado inteiramente lá dentro. Isso é adoração. Não é barulho, não é bateria, não é gritaria, não é sentimentalismo, não é levantamento de mãos. É o coração para Deus. Tu livraste a minha alma. Como isso, queridos? Vamos lá. Eu tenho 3 coisinhas aqui antes de terminar. Primeiro, isso é evidenciado com base em seus pecados. Eu merecia a morte eterna. Você viu como ele contou? Que ele foi enlaçado pela morte. Chegou à beira do inferno.
As chamas do inferno tocaram nele, queimaram a sua alma. Ele gritou. É o terror do inferno. Em segundo lugar, mostrado na perfeita justiça de Cristo, quando ele diz, das lágrimas os meus olhos. Estava chorando. Eu não merecia. Mas a perfeita justiça de Cristo me cobriu. Fui tomado por isso. Fui revestido por isso. Deus me viu aceito no Filho. Não foi minha igreja, não foi meu batismo. Foi aceitação no Filho. Tiraste as lágrimas. Passe. Então, com fulgor, ele começa a gritar, ele me salvou. Que júbilo, irmãos, na tão grande salvação. É diferente desse evangelho moderno de hoje. E para o fim aqui, ele está seguro no fato de que está livre para sempre do juízo. Como? Olha o que ele diz. Versículo 8. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, e finalmente da queda dos meus pés. Onde está o perigo para os homens? Eles veem perigo na área financeira, se acabar esse governo que tem agora, um desgoverno. Eles sempre estão assim. Eles não veem o perigo de baixo. Onde está o problema do homem? É que há perigo debaixo dos pés. Quando há terremoto, os homens ficam sabendo da morte de milhares. Porque Deus sabe como abrir um buraco. E homens, mulheres, crianças, todas caindo no abismo. Mas quando a alma chega à morte, ele entendeu isso. Ele falou, livraste-me da queda dos meus pés. Eu quase ia caindo lá. Eu quase ia caindo no buraco. Quase caí no poço da perdição. Quase o Senhor me tirou. Nós não podemos cantar. Minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da perdição, seu sangue dando em redenção. Eu termino aqui, crentes, isso não é base suficiente para nós andarmos com Deus e agradarmos-nos do Senhor e vivermos para a glória dele? É. A tão grande salvação. E aos pecadores, ó você que pode me ouvir, venha a Cristo. Sua alma está atribulada, amargurada, você não tem segurança nenhuma, você já tentou, foi até batizado, foi feito isso com você, tudo, é alimentar uma esperança em vão. Venha a Cristo agora, de todo o seu coração. Clama a Ele, invoque o nome dEle, e você será salvo.